Lucas 13:10. Lucas 13:10. Deus fala conosco. Me usa do jeito que o Senhor achar melhor. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu peço a Deus a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, a unção, a graça, a inspiração para a glória do teu santo e poderoso nome. Que assim seja. Amém? Amém. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Eu conversei com os irmãos hoje de manhã com esse texto. E nós fomos visitados por Deus de um jeito muito especial de manhã. Deus deu graça, nós fizemos uma reflexão, na minha opinião, muito positiva, e eu tenho certeza que não será diferente agora à noite também. Eu acho válido, e foi assim que eu comecei a introdução, falando que Jesus, ele estava na sinagoga. Então, nós não vamos nos preocupar com o lugar, ele estava numa sinagoga. E nós também não vamos nos preocupar com o dia, era sábado. Nós não podíamos ficar pensando a respeito do sábado, podíamos ficar pensando a respeito da sinagoga. Mas nós não faremos isso. Nós vamos pensar naquilo que Jesus estava fazendo ali, naquele dia, que era ensinando. E o ensinamento ele é algo importante em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Esta semana nas células nós estamos conversando sobre o Balaão. E eu enfatizei, conversando com a pastora Márcia ontem, ela disse que foi por um outro caminho, mas que também fez pontuação a respeito daquilo que eu havia comentado, que eu falaria. Eu não fiquei preso no Balaão, não fiquei preso na situação do Balaão conversando com o Balaque, do Balaão conversando com a jumenta. Você vê que um crente desviado, um crente fora do propósito, ele acaba conversando com a jumenta. Vê o que é um crente desviado. Você vai olhar e vai falar: meu Deus, mas não é normal alguém conversar com uma jumenta ou com um jumento. E o Balaão estava conversando com o animal. Tamanho o problema na vida de uma pessoa que decide sair fora daquilo que Deus chamou para a pessoa viver. Eu enfatizei o começo da conversa que dizia que o povo de Israel saiu do Egito e havia passado pelos amorreus, e junto dos amorreus o povo de Israel acabou num confronto, numa batalha, porque houve ali um endurecimento a respeito da passagem do povo pela região onde os amorreus estavam, e então houve a necessidade da batalha, da luta, do conflito, e ficou registrado. Todas as pessoas daquela região, naquela época, ouviram falar, principalmente o rei. Balaque fica sabendo, ele fica assustado. Os moabitas que ficam sabendo, eles ficam assustados. Aí o texto diz Moabe, né? Na verdade, a região de Moabe, quem estava naquela região fica sabendo. O povo de Israel
aquele povo que passou e lutou com os amorreus e destruiu com tudo e seguiu o caminho. Agora eles estão acampados próximo a nós. E houve um medo. Mas nós não vemos na Bíblia em momento algum sendo dito assim, ó, os israelitas vão atacar Moabe. Não vemos, não tem essa conversa. Mas o medo, ele cria, ele constrói na mente daquelas pessoas uma situação totalmente assim, desconfortável, a ponto deles se organizarem para uma guerra que não havia nem sido anunciada. A Vânia costuma falar, morreram antes do tiro chegar. Não tinha nenhuma guerra, nenhuma luta, nenhum confronto agendado. Mas o medo, ele faz isso na vida da pessoa. Às vezes não há nada. Aí nós na célula conversamos de muitas coisas. Eu sei que os demais líderes de célula também conversaram muitas coisas boas. No sábado, quem vai para a célula no sábado vai conversar, vai ter campo para conversar sobre muita questão dentro desse assunto. Mas o porquê de eu ter entrado nesse assunto foi que entre os que ali estavam, houve pessoa que manifestou o medo de aprender a dirigir. Então, o medo de aprender a dirigir, o aprendizado, eu estou falando de Jesus ensinando. Jesus ensinando. A importância de aprender. O meu povo perece por não conhecer. Quando falta conhecimento, tem perecimento. Perecimento. A falta da instrução, ela traz dificuldade na vida da pessoa, em qualquer área, irmão, em qualquer área, mas principalmente na vida espiritual. Eu acho até importante nós lembrarmos que um dia Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram aquela semente que ficou à beira do caminho. E aí depois Jesus explica a parábola. Ele fala, a semente é a palavra. E o terreno é o coração das pessoas. E a palavra que ela é semeada no coração de uma pessoa e vem a ave e come, é aquele exemplo clássico da pessoa que recebeu a palavra, não entendeu a palavra e não quis saber de entender a palavra. Aí quando a pessoa ela não quer saber de entender, de aprender. Ainda ontem eu estava sentado estudando a Bíblia com o Rafael e nós estávamos estudando exatamente a respeito da Bíblia. A lição número 5 do discipulado, primeira etapa, onde fala da Bíblia. E nós conversávamos exatamente disso. A Bíblia ela tem um caminho principal, e aquele caminho principal é o caminho da salvação. Há outros tantos assuntos, mas o caminho principal é o caminho da salvação. Há assunto como batalha espiritual, há assunto como prosperidade, há assunto como vida cheia do Espírito, há assunto como escatologia, há assunto como angelologia, que é a doutrina que estuda a respeito dos anjos, sejam os anjos que servem a Deus, sejam os anjos que servem ao diabo. Há muito assunto na Bíblia, mas o assunto principal é o assunto da salvação. E muitas vezes a pessoa ela não se preocupa em saber a respeito da salvação. A pessoa muitas vezes ela negligencia a importância, ou seja, a pessoa ela não dá o devido valor ao assunto chamado salvação. Muitas vezes a pessoa não se preocupa em saber a importância do batismo nas águas. E o batismo nas águas é importantíssimo, tão importante que Jesus passou pelas águas. De vez em quando o Luiz Felipe me faz algumas perguntas. E aí ele faz algumas perguntas que
exigem alguma habilidade para responder. Aí eu pergunto para ele: onde está isso na Bíblia? Onde fala que Jesus fez isso na Bíblia? Se Jesus fez isso na Bíblia, você pode fazer, eu posso fazer, não vai ter problema. Se Jesus não fez, nós não vamos fazer também. Afinal de contas, nós somos seguidores de Jesus. Eu geralmente, nas minhas conversas com ele, eu vou por esse caminho. Se Jesus fazia, nós podemos fazer sem medo. Mas se Jesus não fazia, é arriscado nós querermos fazer. É arriscado, não é seguro. Então, sobre salvação, é batismo nas águas. Domingo é dia de Santa Ceia e meu olhar ele é fotográfico. Eu estou vendo você aqui e no domingo eu vou saber se você veio para a ceia ou não veio. Ah, mas o pastor não tem que saber se eu vim ou se eu não vim. Não, realmente eu não tenho que saber. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você: não perca a ceia. Porque Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Na ceia nós recebemos força, na ceia nós recebemos perdão. E é assim que um salvo vai vivendo. Estou conversando com você sobre ensinamento. Jesus ele estava ensinando. Qual era o ensinamento de Jesus? Ele estava falando a respeito de muitas questões. Não temos ao certo qual era o tema, qual era o assunto, mas sabemos que ele estava ensinando porque está registrado aqui. E sabemos que a falta do aprendizado traz dificuldade na vida da pessoa, traz problemas para a pessoa. Espiritualmente falando, a pessoa ela sofre dificuldades das mais variadas. Aqui nós temos as células, que é uma ferramenta de ensinamento, de aprendizado. Nós temos escola bíblica, que é uma ferramenta de aprendizado, de ensinamento. Nós temos escola de líderes, que é uma ferramenta de aprendizado, de ensinamento. Nós temos discipulado, que é outra ferramenta de aprendizagem, de ensinamento. Nós temos vários pastores e líderes que estão preparados para sentar com qualquer pessoa e conversar os mais variados assuntos para ajudar a tirar dúvida da pessoa. É importante você saber e você entender. O aprendizado, a informação com a aplicação na palavra vai trazer resposta. Então nós vemos o quê? Jesus está fazendo o quê aqui? Está ensinando, pronto. Ponto. Aí o texto nos diz assim, ó, ali onde na sinagoga, havia uma mulher, estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Veja, essa mulher, ela está doente há 18 anos. Mas doente há 18 anos, por quê? O que foi que aconteceu? Qual que é o problema? Aí eu já falei antes, vou repetir. Eu não teria ou não tenho condições de dizer para você: olha, foi por isso, foi por aquilo, ou foi por aquilo outro. Eu não posso fazer isso. Não posso. Porque não está claro aqui no texto bíblico qual foi o motivo. Mas o texto, no verso de número 11 mesmo, olha lá, está escrito assim, ó, um espírito mantinha ela doente. Aí eu posso parar para pensar. Eu posso parar para pensar. Eu até comentei de manhã, falei das muitas situações que acabam abrindo porta para que um espírito entre na vida de uma pessoa, na casa da pessoa, na família da pessoa, na empresa da pessoa, situações que assim, ó, dão legalidade para que um espírito mau entre e faça bagunça e faça arruaça, mas eu vou usar a palavra e trave a vida da pessoa. A vida dessa mulher era travada, 18 anos com a vida travada, encurvada. O texto, verso de número 11, mostra, está escrito aqui, ó, ela não podia de forma alguma se endireitar. Então ela andava assim, ó, o tempo todo. Já parou para imaginar a dificuldade? Dona, ô dona,
Ela não conseguia olhar. Talvez ela fizesse assim, com muito esforço, para olhar. Mas por que ela estava daquele jeito? Porque um espírito imundo havia encontrado uma oportunidade para agir na vida dela. E são muitas as pessoas que estão, como aquela mulher, travadas. Não estão literalmente encurvadas, mas estão travadas, com a vida travada. A vida da pessoa vai travando. O espírito, ele acha uma oportunidade e ali ele entra. Ali ele entra e, de repente, ele trava a vida da pessoa. Aquela pessoa era uma pessoa que sorria, era uma pessoa feliz, era uma pessoa agradável, era uma pessoa simpática. De repente, uma ação maligna faz com que aquela pessoa, ela simplesmente ela trave. E ela perca a alegria. E ela perca a vontade de viver. Ela perca a vontade de sorrir. Ela perca a vontade de brincar. Sabe, aquele casamento que de repente era um casamento jóia, um casamento legal, um casamento que as pessoas olhavam e diziam: olha que casamento jóia, que casal jóia. E de repente o espírito, ele acha a oportunidade e ele entra. Aquele casamento que outrora era uma beleza, era uma bênção, agora é um casamento que não vai, que não anda, um casamento travado. Quantas e quantas pessoas que estão assim, com um casamento travado. A vida da pessoa, de repente, física, a pessoa sempre teve saúde, sempre foi aquela pessoa saudável, que levantava. Esses dias, ontem, se eu não estiver enganado, a Márcia estava comentando de uma pessoa que ela acompanha em rede social, e aquela pessoa, ela diz, 6 horas da manhã a pessoa já está pronta, já está disposta, já está animada, já está sorrindo, já está fazendo, já está acontecendo e assim por diante. 6 horas da manhã, ela estava admirando, falou: eu admiro de ver. Aí ela falou: eu acordo meio-dia, a cara minha parece um travesseiro. É brincadeira, ela não acorda meio-dia. Ela acorda 11h30. Tem gente que em um outro momento era aquela pessoa disposta, de repente começa a ficar doente nisso, doente naquilo. A vida da pessoa vai travando. Sabe? Há pessoas que financeiramente, em algum momento, comprava, negociava, tinha dinheiro, a pessoa tinha crédito. De repente, a vida da pessoa, ela fica sem crédito. Aquela vida financeira que em um outro momento era uma vida, vou usar o termo corriqueiro, próspera, agora é uma vida travada financeiramente. Em um outro momento a pessoa orava, jejuava, lia a Bíblia, evangelizava, visitava, a pessoa fazia de tudo. De repente aquela pessoa que era tão ativa espiritualmente falando, ela trava. O espírito consegue travar a pessoa. E a pessoa simplesmente ela não vai, ela não faz, ela não acontece, ela não age. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando clara a conversa? Há muitas pessoas que estão exatamente assim, com a vida travada. Mas por quê, pastor? Porque em algum momento, de alguma forma, por algum motivo, deu a liberdade para que o Espírito agisse. Ah, mas o que é? Como que é? São muitas as situações. Até comentei. Em menos de 10 dias, eu ouvi o testemunho de 2 familiares dizendo assim, o meu familiar, ele resolveu embarcar no Tigrinho. Antes era o Tigrão, lembra que era o Tigrão? Que tinha até música do Tigrão, tal, não sei o que lá. Agora é o Tigrinho. É o Tigrinho. E a pessoa no Tigrinho, eu não sei como que funciona, não sei porque eu não me interesso nessas coisas, mas eu ouço alguma coisa. A pessoa, ela começa, ela joga 10, ela ganha 20.
Vai falar, pô, eu joguei 10, ganhei 20, então ganhei 10, estou com 10 de lucro. Vou jogar esses 20 que eu ganhei. Joga 20, ela ganha 40. Pô, eu tinha 20, joguei 20, ganhei mais 20, agora estou com 40. E ela vai ganhando. E ela vai ganhando. De alguma forma ela vai aumentando a renda dela através dos jogos. Através dos jogos. De repente, a pessoa começou a aumentar os valores. 2 pessoas eu ouvi em menos de 10 dias que acabou perdendo carro, acabou perdendo casa, acabou perdendo moto, acabou perdendo dinheiro e tirou a própria vida, porque ficou sem nada. Sem nada. São brechas que vão sendo dadas. Até usei esse exemplo do tigrinho, que é o que está na moda hoje, porque às vezes você fala que vício é só droga e pornografia. Só tem isso de vício, não tem outro vício, né? Ou cigarro e bebida. São muitos os vícios. São muitas as portas, muitas as oportunidades que as pessoas elas dão para que o espírito entre. Às vezes uma palavra maldita quer dizer, uma palavra mal colocada, ela dá a legalidade para que um espírito trabalhe. Eu sei de pessoa que teve a vida paralisada, travada, estou usando a palavra travada, pessoa que caiu na cama por causa de palavra maldita liberada. E às vezes não há um cuidado em relação ao que fala, ao que faz. Muitas vezes a pessoa não se atenta ao que ela permite que entre na casa dela. Que dentro da nossa casa, as entradas mais conhecidas na nossa casa, televisão é uma entrada conhecida. Tem gente que permite que através da televisão entre cada coisa. Eu não estou aqui para colocar regra no que a pessoa pode ou não pode assistir, mas tem crente, por exemplo, que assiste Big Brother. Meu Deus do céu, aquilo ali é uma porteira assim, para entrar, não é um, entrar muitos e tumultuar a mente da pessoa. Existem novelas, existem filmes, existem séries que entram pela TV. Os espíritos, eles entram e eles passam a agir na vida da pessoa. Passa. Além da TV, temos, por exemplo, o computador. Seja o computador de mesa, seja o computador de mão, também conhecido como celular. Quanta maldição entra na casa de muita gente pelo computador. Então nós temos que pensar e fazer uma reflexão. Às vezes não é o que a pessoa está navegando, é o que a pessoa está ouvindo. E ela ouve muitas vezes muita coisa através do aparelho telefônico, seja celular ou seja aquele aparelho tradicional. Lembra? Trim, trim, trim. Você lembra, né? Às vezes a pessoa ela deixa entrar na casa dela através de aparelho telefônico, conversa, palavra, situações que não são legais. Às vezes é o próprio recebimento da pessoa, porque tem gente que vem para a casa da gente e vem para falar mal dos outros, vem para amaldiçoar até o marido, amaldiçoar a esposa. São portas que vão sendo abertas. Que você vai conversar, alguém vai dizer, não, mas isso aí já é fanatismo. Então, esse é o problema. Para muitos é fanatismo. Para outros é cuidado espiritual. Por isso tem muita gente, inclusive dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, que a vida não vai, a vida está travada. Por que está travada, pastor? Porque a pessoa vai dando legalidade para que espíritos maus atuem na vida da pessoa. O que foi que essa mulher fez? Eu não sei, eu não posso falar. Eu vou ficar aqui inventando ou tentando enganar você. Só está escrito assim, ela andava daquele jeito, encurvada, porque um espírito mantinha ela doente.
Mas por que esse espírito entrou? Como que ele chegou? Não sei. Mas eu sei que ele entrou. Está na Bíblia. Ele entrou e tomou conta da vida daquela mulher. Então, a noite de hoje, para nós fazermos essa reflexão, o cuidado com aquilo que nós vemos, assistimos, ouvimos, o cuidado daquilo que nós permitimos que entre na nossa casa, que entre na nossa família, que entre no nosso casamento. O cuidado, é o cuidado. Se não toma cuidado, pode saber, porque enquanto, ao mesmo tempo que Deus está abençoando você e quer que você, nós lemos aqui, quer que você seja cabeça e não cauda, quer que você esteja por cima e não por baixo, ao mesmo tempo que Deus espera isso para você e para a sua família, o diabo quer te roubar, te matar, ele quer te destruir. É instantâneo, isso é instantâneo. No mesmo tempo que Deus quer ver você bem, o inimigo quer ver você mal. No mesmo tempo que Deus quer que você vá para o céu, o inimigo quer que você vá para o inferno. Isso é instantâneo. Então são cuidados que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Está aqui, essa mulher estava lá na sinagoga, Jesus estava na sinagoga ensinando, e o verso de número 12 diz assim, ao vê-la, quando Jesus viu aquela mulher, ele falou para aquela mulher, venha para a frente. Graças a Deus, Jesus sempre nos vê. Ele nos vê quando nós estamos bem, mas Ele nos vê também quando nós estamos mal. Ele nos vê quando nós estamos nos esforçando para fazer a coisa certa, mas Ele nos vê quando nós damos mole para fazer a coisa errada. Aliás, a Bíblia ensina para nós, Jesus falou assim, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus por isso. Ele está conosco. Ele está aqui nessa noite. Ele falou para aquela mulher, venha para frente. E quando ele diz àquela mulher, venha para frente, ele emenda uma frase, dizendo assim, verso 12, mulher, você está livre da sua doença. Lembra que eu comecei a conversa falando com você e valorizando a palavra? O que Jesus fez? Liberou a palavra sobre a vida daquela mulher. Liberou a palavra sobre a vida daquela mulher. Quando aquela mulher ouviu a informação, a vida daquela mulher começa a ser transformada. O verso de número 13 diz assim, então ele impôs as mãos e ela imediatamente se endireitou. O poder de Deus foi liberado na vida daquela mulher naquele dia. É o mesmo poder que está sendo liberado nesta noite aqui nesse lugar. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão enfrentando situações assim. Pessoas que estão bem fisicamente, a pessoa está bem, ela está em pé, está firme, está forte, está pulando, está dançando, está fazendo como o rei Davi. Mas espiritualmente estão com a vida travada. Espiritualmente com o casamento travado. Espiritualmente a pessoa está com áreas da vida que travaram, que pararam. E não há um outro jeito, não há uma outra forma, não há um outro caminho, senão se render ao Senhor Jesus Cristo, dizer, eis-me aqui, toca na minha vida, assim como o Senhor tocou na vida daquela mulher. Eu tenho certeza que Deus tem resposta para nós nessa noite. Tenho certeza que Deus tem instrução e direção para a nossa vida. Mas eu tenho certeza que Deus tem mudança de história para pessoas nesse momento. Talvez tenha pessoa que está acompanhando a transmissão, participando do culto através da transmissão. E você está aí na sua casa, se sentindo travado. Não consegue sair de casa para vir para o templo. Travou. Por algum motivo bloqueou.
por algum motivo não consegue fazer o que todo esse povo que está aqui fez. Se arrumou, veio de casa de banho tomado, ou nem banho não deu tempo de tomar, veio para o templo, a mesma coisa. Deus tem resposta para você que está aí na sua casa também, para você que está enfrentando um momento adverso. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fica em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar e depois nós vamos fazer um exercício de fé. A pastora Kátia vai me ajudar. Verso de número... deixa a Bíblia aberta. Isso. Muito bem, ó. Então lhe impôs as mãos. Ele imediatamente tocou nela, ela imediatamente se endireitou. Daí ela se endireitou, o que ela passou a fazer? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Recebeu a bênção, não fugiu da igreja. Recebeu a bênção, permaneceu louvando ao Senhor. Eu quero orar com você. E depois que eu fizer a oração, nós vamos fazer 2 filas. Os músicos já vão preparar aí uma música que possa ser alongada ou 2 músicas, não tem problema. Se combinem aí e se resolvam. Aí nós vamos formar 2 filas. Uma aqui, à minha esquerda, outra à minha direita. À minha direita, a pastora Kátia vai estar impondo as mãos. É uma fila, não é para vir aqui para frente. E eu do lado de cá, do lado esquerdo, eu vou estar impondo as mãos. Tá? E nós vamos impor as mãos, conforme está ali, ó. Impôs as mãos. Ele falou com ela, ele disse: você está livre da doença. Eu estou nesse momento liberando sobre a sua vida a mesma palavra. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Mas eu quero selar esse momento, impondo as mãos sobre a sua vida. Por isso eu quero que você leve seu pensamento a Deus agora. Você vai conversar com Deus. A palavra foi pregada. Deu para entender a palavra? Foi fácil de entender, sim ou não? Sim, ótimo. Então você vai levar seu pensamento a Deus. Você vai conversar com Ele. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Não há nada que esteja acontecendo que Jesus não saiba. Ele sabe exatamente com quem Ele está falando, como Ele está falando, por que Ele está falando. Ele trouxe para você nesse momento a oportunidade de receber algo que você tem buscado já há algum tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu e a pastora Kátia, nós vamos impor as mãos sobre a vida desse povo, fazendo aquilo que o Senhor fez na vida daquela mulher, selando a bênção da libertação, da cura. É muito provável que aqui nós não tenhamos ninguém como aquela mulher estava fisicamente travado. Mas há situações que estão travadas, que estão de uma maneira que não é a maneira certa. Na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Eu oro agora e repreendo o mal, desde já. Se tiver algum espírito mau, se tiver algum espírito ruim, se tiver alguma força das trevas que está segurando essa pessoa, que está travando essa pessoa, que está mantendo essa pessoa num cárcere, eu desde já repreendo e em nome de Jesus vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora da casa, vai ter que ir embora da empresa, vai ter que ir embora do casamento, vai ter que ir embora da vida dessa pessoa, vai ter que ir embora, porque há poder no nome de Jesus. Eu oro junto com a igreja agora e no nome de Jesus eu declaro a vitória, conforme a palavra. Você está livre, você está livre. Todo mal seja repreendido, seja desfeito agora pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Distribuam, por favor, em 2 filas e nós vamos impor as mãos sobre você. Pode ficar na direção da cadeira, isso. Os músicos fiquem à vontade, tá? Pastor, eu vou derramar óleo sobre sua mão.